Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o Shinobi Universal. Capítulo 344. Natsuki ignorou a risada descontrolada de Madara e em vez disso mudou seu método de ataque. Ele ordenou que as enormes mãos de madeira parassem de trocar golpes com os punhos de Susanoo e em vez disso, se enrolassem abruptamente em torno dos braços de Susanoo, prendendo ambos no lugar. O restante das mãos de madeira aproveitou a abertura e lançou um ataque frenético, golpeando a cabeça de Susanoo. Em apenas 2 segundos, a cabeça de Susanoo foi esmagada em pedaços. Nada mal. Mas não vou perder para um garoto qualquer. Madara canalizou ainda mais poder em seus olhos. A cabeça do Susanoo regenerou-se num instante, e seus braços se libertaram da empunhadura de madeira. Em ambas as mãos, formou-se um par de espadas gigantescas. Um golpe cortou um aglomerado de mãos de madeira. As lâminas gêmeas então perfuraram o abdômen do cânon. Rasgou. Um buraco irregular e feio foi aberto na seção central de madeira do canhão. Madara gritou loucamente, hahaha. Seu Mokuton, estilo madeira, não é nada comparado ao de Hashirama. Ah, é mesmo? Esse seu Susanoo não passa de um tigre de papel. Natsuki se recusou a ceder verbalmente. Com uma forte batida de palmas, o cânon de madeira não só se regenerou, como a massa de mãos de madeira em suas costas se entrelaçou, formando algo semelhante a uma enorme corda. No segundo seguinte, essa corda se enrolou em um colossal dragão de madeira. O enorme dragão de madeira surgiu de trás do cânon, envolvendo instantaneamente todo o corpo de Susanoo e apertando-o cada vez mais. Parecia pronto para esmagar Susanoo até reduzi-lo a sucata pela força bruta. Estalo, estalo, estalo. À medida que o dragão de madeira continuava a se contrair, o gigante Susanoo emitia rangidos ameaçadores, e cada vez mais fraturas se tornavam visíveis ao longo de sua superfície blindada. Madara apenas deu uma risadinha, formando selos de mão antes de liberar o Katon, estilo fogo, destruidor de chamas majestosas, incendiando o dragão de madeira em um instante. Mas Natsuki não estava morto nem era estúpido. Ele imediatamente contra-atacou com Suiton, estilo água, onda de água, para extinguir as chamas, não dando a Madara tempo para aproveitar a vantagem. Madara respondeu com um movimento surpresa. Seus selos de mão mudaram novamente, e do chão irromperam várias vinhas grossas que serpenteavam e se enrolavam na cabeça e na cauda do dragão de madeira. Com um puxão brutal em direções opostas, elas rasgaram o dragão ao meio, permitindo que Susanoo se libertasse. Então, as espadas gêmeas desceram em um arco violento, cortando o canhão de madeira em 3 enormes pedaços. Para ser justo, o Mokuton de Hashirama era absurdo. Era melhor não se comparar com aquele cara. Mesmo assim, Mokuton não era tudo que Natsuki tinha. Ele ignorou a cânon despedaçada, bateu as mãos novamente e liberou chakra. O chão se ergueu e solidificou-se em um gigante de pedra imponente, que imediatamente estendeu os braços e agarrou os pulsos de Susanoo. Madara permaneceu impassível. Ei, mesmo que você troque o Mokuton pelo Doton, estilo terra, é inútil. Diante do Susanoo, esses seus gigantes não passam de cascas vazias. É mesmo? Acho que você já se esqueceu de como a cabeça do seu Susanoo foi esmagada até virar pasta agora há pouco. Natsuki também não tinha intenção de perder no quesito provocações verbais, e ele ainda tinha um novo Gundam para usar. Subitamente ele puxou um pergaminho e liberou uma enorme quantidade de areia de ferro. Sob o controle de Giton, liberação magnética, a areia de ferro rapidamente se uniu, formando um colossal gigante de ferro. O gigante de pedra era mais robusto que o cânon de madeira, e o gigante de areia e ferro era mais resistente que o gigante de pedra. Com os dois gigantes atacando juntos, será que Susanoo conseguiria resistir? Truques mesquinhos. Madara não ficou impressionado. Nesse caso, não serei educado. Natsuki soltou uma risada baixa enquanto formava uma espada de ferro gigantesca na mão do gigante de ferro. O chakra do estilo Raiton, relâmpago, crepitou ao longo da lâmina enquanto ele a impulsionava diretamente em direção ao abdômen de Susanoo. Estalo. Um único golpe, e as defesas de Susanoo se despedaçaram. A espada penetrou o corpo de Madara, o Raiton disparando e fritando seus cabelos espetados, transformando-os em um afro explosivo. O gigante de pedra aproveitou a oportunidade, golpeando com os 2 braços e arrancando os braços de Susanoo. Em seguida, desferiu um soco poderoso direto no torso de Susanoo, despedaçando o avatar gigante com um único golpe. Madara ainda estava sendo devastado pela espada de ferro carregada de relâmpagos, seu corpo Edo Tensei desmoronando gradualmente sob o ataque. Então seu Mangekyou Sharingan mudou repentinamente, transformando-se diretamente no Rinnegan. Claro, ele havia despertado o Rinnegan antes de morrer, e agora, nesse estado de Edo Tensei, podia exercê-lo plenamente. Um único pulso desse poder destruiu o caixão, e até mesmo o gigante de pedra e o gigante de areia e ferro foram reduzidos a pó pela força repulsiva. Natsuki já havia fugido para um lugar seguro com o teleporte corporal estilo tempestade. Ele havia falhado em selar Madara mais uma vez. Após a primeira tentativa fracassada com Mafuba, Natsuki sabia que as chances de sucesso na segunda vez eram baixas. Mesmo assim, ele ainda tentou. Forçar Madara a usar o Rinnegan não foi exatamente um esforço em vão. Mas se as coisas continuassem assim, isso nunca acabaria. Matar Madara era impossível. Ele era um corpo Edo Tensei. Selá-lo também estava fora de alcance. Não havia nada que pudessem fazer. Quanto a matar Kabuto, será que Madara simplesmente ficaria parado e deixaria que o fizessem?
Talvez sentindo o olhar de Natsuki sobre si, o coração de Kabuto deu um salto repentino. Ele instantaneamente lançou a técnica de substituição, desaparecendo de onde estava. Aquele cara era esperto. Ele claramente pressentiu a intenção assassina. Natsuki o ignorou e voltou seus olhos para o Gedomazo, que não havia se movido durante todo esse tempo. Agora que Madara havia liberado novamente o poder do Rinnegan e Kabuto aproveitará a oportunidade para escapar, o único alvo restante era o Gedmais. De qualquer forma, Natsuki não tinha intenção de vir aqui à toa hoje. A essa altura, Madara já havia se regenerado. Sua expressão era selvagem e imperiosa. Qual é o problema? Já acabou com os truques? Vamos lá, use mais. Torne isso mais divertido para mim. Natsuki bufou. Madara, você sequer tem vergonha? Se você não estivesse em um corpo Edo Tensei, já estaria morto 2 vezes. Por direito, isso significa que eu já venci. A única razão pela qual você pode se pavonear agora é porque é um cadáver. Hahaha, bem, talvez você tenha razão. O interesse de Madara claramente despertou. Mas não consigo evitar. Que tal o seguinte? Encontre uma maneira de me trazer de volta à vida para que possamos lutar de verdade. Se você ainda conseguir me matar, admitirei a derrota. E, continue sonhando. Natsuki não tinha a menor vontade de continuar a troca de farpas. Ele lançou um olhar discreto para o Gedomazo e em seguida ergueu um dedo. Ainda tenho mais uma carta na manga. A curiosidade de Madara despertou. Uma carta na manga? Se você tem coragem, use-a. Eu, Madara, não vou perder. Então é melhor você observar com atenção. Natsuki baixou o olhar para que Madara não pudesse ver exatamente para onde ele estava mirando. Ele assumiu a postura do Kamehameha, uma esfera eletromagnética brilhante se formando entre suas palmas. Kamehameha. Ele estendeu as 2 mãos para a frente, apontando diretamente para o Gedomazo. Capítulo 345. Inicialmente Madara estava se perguntando que tipo de trunfo era aquele e como deveria bloqueá-lo em seguida. Afinal, Natsuki já lhe havia dado surpresas demais hoje. Ele realmente não esperava que Natsuki descartasse toda a ética marcial, nem mesmo mirando nele, mas sim no Gedomazo. Nada bom. Ele queria impedir, mas já era tarde demais. O Kamehameha atingiu o Gedomazo num instante. Talvez o Gedomazo tenha pressentido o perigo instintivamente, pois rapidamente virou o corpo para o lado, mas sua perna ainda assim recebeu um impacto. Estrondo. O rugido ensurdecedor sacudiu os céus. O Gedomazo foi engolido por uma explosão de luz ofuscante e soltou um grito dilacerante. Uma de suas pernas foi arrancada para o ar, e o agora maneta Gedomazo cambaleou e rolou descontroladamente pelo chão, uivando de agonia tão alto que parecia que até sua própria mãe estaria gritando. No segundo seguinte, bang bang, tanto o aleijado Gedomazo quanto sua perna decepada se transformaram em fumaça e desapareceram. Claramente a convocação havia sido cancelada e o dispositivo enviado de volta à sua base principal. Clique, que pena. Quase o destruí completamente. Natsuki estava genuinamente arrependido. Ele também sabia que não fazia sentido ficar por ali mais tempo, então imediatamente se teletransportou para o lado de Neji e dos outros e usou técnica do deus voador do trovão para teletransportar todos para longe. Madara ainda estava um pouco atordoado. Quando finalmente reagiu, explodiu em fúria. Natsuki, volte aqui. Voxash. Natsuki trouxe o esquadrão de assalto de volta à sala de conferências de operações num instante. Todos lá dentro correram até você. Você voltou. O Raikage voltou ao normal? Natsuki disse apressadamente. Me dê um copo d'água. Deixe-me recuperar o fôlego primeiro. Depois preciso ir direto para Jiraiya-sama. A perna do Gedomazo foi arrancada, e preciso terminar o serviço. Arrancou a perna do Gedomazo? Espere, você não ia apenas recrutar o esquadrão de assalto? Como você acabou encontrando o Gedomazo? Felizmente Neji e os outros rapidamente contaram em tom de conversa o que havia acontecido, surpreendendo a todos os presentes. Kabuto possui um Rinnegan? Foi ele quem invocou o Gedomazo? Madara realmente foi trazido de volta com o Edo Tensei? E ele lutou contra Natsuki até um impasse? O golpe final de Natsuki arrancou uma das pernas do Gedomazo, e então o Gedomazo retornou? Uma informação após a outra deixou o Raikage, Tsunade e Gaara perplexos. Eles não sabiam se deviam ficar chocados ou encantados, mas no fim, simplesmente sentiram alívio. Ainda bem que Natsuki foi. Caso contrário, o esquadrão de assalto provavelmente não teria voltado. Além disso, ele havia trazido de volta várias informações cruciais. Kabuto possui um Rinnegan, Madara foi revivido pelo Edo Tensei e o Gedomazo perdeu uma perna. Antes mesmo do início oficial da Quarta Guerra Mundial Shinobi, eles já haviam garantido essa quantidade vital de informações. Isso seria extremamente útil para o planejamento estratégico futuro. No entanto, como o Gedomazo havia sido desinvocado naquele momento, ninguém sabia o que estava acontecendo com Jiraiya e o esquadrão de selamento. Não é à toa que Natsuki disse que ele precisava se apressar para dar uma olhada. Se Jiraiya e os outros ainda estivessem por lá e por acaso encontrassem Gedomazo, que estava voltando e com uma perna só, essa seria a oportunidade perfeita. O Raikage imediatamente se pronunciou. Natsuki, leve-me com você mais tarde. Tsunade interveio imediatamente. Raikage, você é o comandante em chefe das forças aliadas Shinobi. Como pode estar indo para o território inimigo? Deixe-me ir em seu lugar. A se recusou a ouvir.
Então vou lhe entregar o cargo de comandante agora mesmo. De qualquer forma, vou destruir o Gedomazo. Assim que aquela coisa sumir, todos os problemas estarão resolvidos. Tsunade retrucou. Você acha que isso é brincadeira de criança? Você não pode simplesmente desistir do posto de comandante porque quer. Todos te escolheram, o que significa que confiam mais em você. Isso torna ainda menos aceitável que você vá embora por um capricho. Eu sou apenas uma mera conselheira. Não tem problema se eu for. Mei e Onoki, no entanto, riram. Vocês dois são oficiais de alta patente importantes. Como podem abandonar seus postos? Nós é que temos o direito de ir para a linha de frente. Gaara, ele também queria muito ir, mas não se atrevia a dizer isso. O Jinchuriki que ia caçar o Gedomazo não era diferente de entregar rações. Não presuma que só por ser forte, você conseguirá lidar com o Gedomazo. Aquela criatura possui uma técnica capaz de arrancar uma besta com cauda do seu corpo. Se você for, irá para morrer. Então Gaara só pôde ficar sentado em silêncio, observando os outros discutirem, tomado pela inveja. Enquanto isso, Natsuki tomou uma pílula de soldado, e engoliu 2 tigelas de água em grandes goles antes de finalmente recuperar o fôlego. Lutar contra um monstro como Madara o drenou muito mais do que o normal. Felizmente, suas reservas de chakra já eram enormes e, além disso, ele carregava uma bateria de chakra consigo, então seu suprimento nunca havia sido um grande problema. Observando a discussão entre todos, ele só conseguiu se pronunciar. Tsunade Dono Raikage, vocês dois não deveriam ir. Ai e Tsunade ficaram ambos atonitos. Por que não? Natsuki explicou pacientemente. Vocês dois são do tipo combate corpo a corpo. Não são adequados para lutar contra o Gedomazo. É melhor enviar o Tsuchikage e o Mizukage. O Jinton, liberação de poeira, provavelmente pode reduzir o Gedomazo a átomos e o Yoton, liberação de lava mais o Futon, liberação de ebulição, provavelmente o derreteriam completamente. Contanto que destruamos o Gedomazo, Obito não conseguirá formar o 10 caudas. Essa será a nossa vitória. Ha. Muito bem dito, pirralha Natsuki. Onoki se encheu de orgulho. Que o Jinton deste velho reduza aquele tal de Gedomazo a cinzas. Mei deu uma risadinha sedutora. As palavras de Natsuki-kun são exatamente o que a Onei-san queria ouvir. Então está decidido. Shojuro não pôde deixar de se preocupar ao ver isso. Ele era o guarda-costas de Mei e, na verdade, sempre a tratou como uma irmã mais velha, até mesmo como uma figura materna. Ele realmente não queria que ela se colocasse em perigo. Mas ele também sabia que isso era algo que eles não podiam se dar ao luxo de evitar. Considerando a situação atual, Mei e Onoki eram realmente os dois mais adequados para ir. Neji perguntou rapidamente. Natsuki, você pode levar mais algumas pessoas? Eu não contribuí muito desta vez, então quero ir lá e ajudar também. Os outros também ficaram um pouco tentados. Era uma chance de atacar a raiz do poder do inimigo. Poderia muito bem ser a chave para vencer toda a guerra de uma só vez. Ninguém queria ficar de braços cruzados. Mas Natsuki balançou a cabeça. Neji, eu entendo que você queira ajudar, mas eu gastei muito chakra antes. Se houver uma emergência, talvez eu não consiga trazer tantas pessoas de volta. É melhor não levar muita gente. Levar apenas o Tsuchikage e o Mizukage é a melhor opção. Neji compreendeu e assentiu em silêncio. Mesmo assim, ele não estava satisfeito. Ele havia despertado o Tenseigan, então por que ainda não conseguia contribuir no momento mais crucial? Claramente, seu domínio do Tenseigan ainda não era suficiente. Se ele fosse mais forte, poderia simplesmente ter destruído o Gedomazo antes, e nada disso estaria acontecendo agora. Ele precisava ficar ainda mais forte. Assim que Natsuki se recuperou um pouco mais, ele parou de se preocupar com detalhes. Muito bem. Tsuchikage e Mizukage segurem meus ombros. Eu os levarei até lá. Os dois imediatamente estenderam as mãos e as colocaram nos ombros de Natsuki. Seria a primeira vez que experimentariam a técnica do deus voador do trovão. Eles não faziam ideia de como seria a sensação de teletransporte. No segundo seguinte, num instante, os três desapareceram. O Raikage e Tsunade só puderam suspirar. Lamentaram não poderem ir, mas rapidamente se recompuseram e começaram a designar pessoal para continuar monitorando os movimentos de Kabuto. Capítulo 346. O tempo retrocede um pouco. Na base principal da Akatsuki. Originalmente, Obito planejava se unir a Gedomazo e eliminar Jiraiya e os outros de uma só vez, mas a estátua foi repentinamente invocada de volta. Por um instante, ele ficou paralisado, amaldiçoando Kabuto mentalmente. O grupo de Jiraiya também ficou olhando fixamente, com os olhos arregalados. Gedomazo tinha sido chamado para longe. Eles ainda estavam lutando ou não? Mas Shino foi o primeiro a perceber que algo estava errado. O Rinnegan está com Obito. Como alguém conseguiu invocar Gedomazo? Será que foi o portador do outro Rinnegan? Samui assentiu. Parece correto. Parece que o outro Rinnegan já tem um mestre, em vez de estar sob a guarda de Obito. Nesse caso, precisamos fazer uma escolha. Jiraiya-sama, recuamos ou ficamos e esperamos o retorno de Gedomazo? A decisão é sua. Konan e Akatsuki também se viraram para olhar para Jiraiya, esperando que ele fizesse a ligação. Jiraiya estava dividido. Ele não esperava uma mudança tão drástica no plano de selamento e, como líder desta operação, a responsabilidade sobre seus ombros não era pequena. Ele não esperava que, depois de Obito ter posto as mãos no Rinnegan, ele desse um dos olhos para outra pessoa, apenas para essa pessoa invocar Gedomazo justamente num momento como esse. Isso não estava apenas piorando as coisas?
E o próprio Obito também pareceu claramente surpreso. As coisas sempre acabavam acontecendo de forma contrária às expectativas. Tomar uma decisão agora não era nada fácil. Ele pensou por um momento e então se virou para sua aluna. Conan, o que você acha que devemos fazer? Conan fez uma pausa, apertou os lábios e disse, será perigoso, mas acho que devemos aproveitar esta oportunidade para eliminar Obito. E mesmo que Gedomazo tenha sido invocado, pelo que sei, se não houver bestas com cauda para absorver, ele não ficará longe por muito tempo. Ele não tem muita paciência. Ah, Gedomazo não tem paciência? Se não tiver nenhuma besta com cauda para absorver, ela retornará rapidamente? Essa foi uma informação valiosa. Jiraiya relaxou um pouco e sorriu. Então primeiro derrotamos Obito. Se Gedomazo retornar enquanto estivermos nisso, destruímos ele também. Assim, tudo estará resolvido. Sim, todos soltaram um suspiro de alívio. Na verdade, ninguém queria voltar para casa de mãos vazias. Caso contrário, toda a viagem teria sido em vão. Mesmo que Gedomazo tivesse desaparecido, eles ainda tinham o verdadeiro culpado, Obito. Se o matassem, não haveria necessidade de uma quarta grande guerra ninja, certo? Com uma oportunidade tão boa à sua frente, como poderiam simplesmente deixá-la passar? Resumindo, derrote-o. Ei, você é muito ousado, gritando tudo isso sobre me matar bem na minha cara. Quer me matar? Não vai ser tão fácil. Após um breve momento de choque, Obito rapidamente se recompôs. Resolver as coisas com Kabuto poderia esperar, lidar com esses inimigos era prioridade. Esses inimigos não eram adversários fáceis. Os insetos do clã Aburame e aquela Kunoichi de Kumo já eram irritantes o suficiente por si só, e Jiraiya era um problema ainda maior. Lidar com um dos Sannin lendários jamais seria fácil. Se ele não tivesse intervido agora, Gedomazo teria sido queimado vivo pelo Amaterasu. Quem sabe que outras técnicas Jiraiya poderia estar guardando? Se ele não usasse todo o seu poder, essa não seria uma luta simples. Já que você insiste em ficar aqui e morrer, terei o maior prazer em atender ao seu pedido. Jutsu de invocação, 6 caminhos da dor. Ele bateu com a palma da mão no chão, e com uma série de sopros, 6 silhuetas apareceram ao seu redor. Os corações dos 5 homens do esquadrão de Jiraiya se apertaram. Eles tinham sérias dúvidas sobre os 6 caminhos da dor, e parecia que Obito havia criado um novo conjunto. A questão era, quão fortes eram esses novos corpos? Eles observaram os rostos com mais atenção, e não conseguiram conter o choque e a confusão. Samui engasgou. E o Jito? A nossa Jinchuriki dá 2 caudas de Kumo e o Jito? Ela agora é um corpo Edo Tensei? E foi transformada em um dos 6 caminhos? Você tinha que admitir, o Edo Tensei era um jutsu verdadeiramente perverso. Obito plagiou o conceito dos 6 caminhos da dor de Nagato e o combinou com as vantagens do Edo Tensei, selecionando então os Jinchuriki por seu poder bruto. Ele chegou a devolver parte do chakra de suas bestas com cauda aos seus corpos, permitindo que esses caminhos baseados em Jinchuriki possuíssem uma força de combate próxima ao seu auge em vida. Com esse novo 6 caminhos ao seu lado, ele estava confiante de que poderia derrotar o grupo de Jiraiya. Jiraiya os estudou cuidadosamente e então disparou. E o Jito, o Jinchuriki dá 2 caudas. Yagura, o antigo Jinchuriki dá 3 caudas e quarto Mizukage. Roshi, o Jinchuriki dá 4 caudas. O Jinchuriki dá 5 caudas. Pakura, o usuário da liberação de calor, e um que eu não reconheço. Cada um deles era um shinobi poderoso em vida. Isso vai dar problema. Conan, no entanto, reconheceu o último. Esse último é o Jinchuriki das 6 caudas, o Takata. Os 6 caminhos da dor originais foram pessoalmente à Terra da Água para capturá-lo. As 6 caudas, hein? Exatamente como eu esperava. Agora todos sabiam que tinham que levar isso a sério. Morra. Vá. Por ordem de Obito, os novos 6 caminhos se moveram. Primeiro, os Jinchuriki de 2 caudas, 4 caudas, 5 caudas e 6 caudas se transformaram parcialmente. Seus corpos envoltos em chakra vermelho sangue das bestas com cauda, suas formas se tornando monstruosamente distorcidas. Então, o Ninja Hyuga saltou para dentro. O grupo de Jiraiya recuou imediatamente. Eles não tinham intenção de confrontar esses oponentes de frente. Não se tratava apenas da força esmagadora do inimigo, a questão crucial era que se tratavam de corpos do Edo Tensei. Mesmo que acertassem golpes diretos, seus ataques seriam praticamente inúteis. Suiton, estilo água, bala de água. Vindo de trás, Yagura desferiu um ataque de estilo água. O grupo de Jiraiya não tentou bloqueá-lo, optando por esquivar. Pakura aproveitou a oportunidade para avançar, empunhando apenas uma kunai enquanto desferia um golpe em direção a Samui. Samui estava prestes a receber o golpe quando Jiraiya repentinamente a puxou para trás, desviando-a bruscamente do caminho do ataque. Samui protestou, confusa. Jiraiya-sama, eu só ia bloqueá-la. Há algum problema nisso? Jiraiya balançou a cabeça. Vocês provavelmente não sabem quem é Pakura. Ela é a famosa usuária de liberação de calor de Tsunagakure. Seu golpe característico Kajosatsu, assassinato por supervapor, é aterrorizante. Morte por excesso de vapor? A ideia por trás de Kajosatsu é que enquanto vocês trocam golpes em combate corpo a corpo, ela repentinamente superaquece e evapora toda a umidade do seu corpo, secando você instantaneamente e matando na hora. Evaporar toda a umidade do corpo de alguém em um instante? Que tipo de técnica horrível era essa? Samui começou a suar frio da cabeça aos pés. Ela jamais imaginara que sua simples tentativa de bloquear uma kunai a tivesse deixado a um passo da morte.
A usuária da liberação de calor, Pakura, não era uma oponente comum. A maioria das pessoas, ao vê-la avançar com uma única kunai, nem sequer pensaria em se esquivar. Optariam por aparar o golpe, dando a ela a abertura perfeita para um ataque fatal instantâneo. Não admira que ela tenha sido escolhida como uma das novas 6 vias. Não havia nada de simples nela. Shikigami no Jutsu, técnica de papel. Konan enviou uma torrente de papéis em direção ao inimigo, cada folha escondendo uma etiqueta explosiva. As explosões ecoavam repetidamente. Causaram poucos danos reais, mas conseguiram conter o inimigo. Shino libertou seus insetos, Akatsushi moldou um golem gigante de pedra, e juntos eles mal conseguiam acompanhar os novos 6 caminhos em uma luta desesperada e implacável. A batalha estava num impasse, e a cada instante o colapso se aproximava perigosamente. Mas ninguém gritou por uma retirada porque essa era a melhor chance que tinham de se livrar de Obito. Eles não podiam desistir tão facilmente. Capítulo 347. Jiraiya e os outros estavam envolvidos com os novos 6 caminhos há bastante tempo, e estiveram em desvantagem o tempo todo. Os novos 6 caminhos eram realmente fortes. Os 4 Jinchuriki conseguiam se transformar parcialmente em suas formas de besta com cauda, e o chakra da besta com cauda que liberavam era aterrorizante. Yagura e Pakura também desferiam ataques letais sem parar, tornando quase impossível se defender deles. Até mesmo Gamabunta, o sapo gigante, foi atingido acidentalmente e não teve escolha a não ser desfazer sua invocação e retornar. Felizmente Jiraiya e seu grupo eram todos shinobi veteranos e experientes em batalha. Eles não foram tão fáceis de derrotar. Mesmo em uma situação tão difícil, eles ainda conseguiram resistir. Mas isso não poderia continuar para sempre. Nesse ritmo, a perna quebrada de Jiraiya realmente poderia acabar precisando ser amputada. Nesse instante, bum! Uma sombra gigantesca surgiu do nada, acompanhada de um grito dilacerante. Era Gedumazo, estátua demoníaca do caminho exterior, que havia sido invocada de forma reversa anteriormente. Ela realmente havia retornado. E o Gedumazo parecia miserável, faltava-lhe uma perna. Ah, espere, aquela perna também tinha voltado. Jiraiya imediatamente fixou sua mira em seu alvo. Rapidamente ele conectou fios de chakra aos seus companheiros de equipe e os puxou para enviar um código Morse. Pessoal, provavelmente não conseguiremos derrotá-los como estamos. Selar o Gedumazo ou matar Obito é irrealista, mas aquela perna decepada, talvez possamos selá-la e levá-la conosco. Shino entendeu imediatamente. Gedumazo precisa que seu corpo esteja inteiro para se fundir com a 10 caudas. Se lhe faltar uma perna, isso muda tudo. Samui disse, então nós cuidaremos da distração. Jiraiya-sama, vá selar essa perna. Todos chegaram a um acordo e entraram em ação. Enquanto isso, Obito ainda estava um pouco atordoado. Ele não conseguia entender como Gedumazo podia ter desaparecido por tão pouco tempo e depois voltado sem uma perna. Em que diabos ele havia se metido? Mesmo que tivesse encontrado a Shirama revivido, não deveria ter terminado assim, certo? Nesse instante, Obito percebeu que o grupo de Jiraiya estava lançando um ataque total. Ele imediatamente compreendeu que eles iriam apostar tudo em uma única jogada, tentando destruir ou selar Gedumazo. Ele não ia deixar que eles tivessem sucesso de jeito nenhum. Akatsushi bateu os 2 punhos no chão. Doton, estilo terra, pilares de rocha. Bang! A terra subitamente se ergueu em enormes pilares de pedra, lançando os novos 6 caminhos para o ar. Shino prontamente liberou um vasto exército de insetos, enviando-os para infestar tudo, enquanto Konan espalhava impiedosamente uma tempestade de selos explosivos e os detonava. Contanto que o inimigo morresse, não importava se fosse uma morte por 1000 venenos. Samui avançou na frente, sua espada curta dançando. Jiraiya seguia de perto, com as 2 mãos ocupadas preparando um jutsu de selamento. Aquela perna não era uma perna qualquer, ele precisava selá-la corretamente. Obito compreendeu rapidamente o plano da equipe de 6 homens. Vocês querem pegar aquela perna? Nem pensem nisso. 6 caminhos, parem-nos com tudo que vocês têm. Nezumi-dama, orbes de rato de fogo. Yujito cuspiu chamas azuis em forma de rato. Yoton, liberação de lava, técnica do rio ardente de rocha fluente. Roshi cuspia esferas de magma como um louco. Futon, liberação de vapor, poder inigualável. An explodiu com uma onda de choque de vapor. Kyozangazu, gás ácido forte. O Takata exalou uma nuvem de névoa corrosiva. Suiton, estilo água, bala de água. Kajozatsu, morte por sobrecarga de vapor. Diante do contra-ataque avassalador dos novos 6 caminhos, Shino, Akatsushi e Konan lutaram desesperadamente para resistir. Eles até se machucaram quando cometeram um deslize, mas todos perseveraram. Samui foi ainda mais imprudente. Ela chegou a encarar An de frente, e foi arremessada para longe no mesmo instante pelo Jinchuriki das 5 caudas. Graças aos esforços de todos, Jiraiya finalmente conseguiu alcançar a perna decepada do Gedumazo. Sem hesitar um instante, ele desenrolou seu pergaminho e iniciou o processo de selamento. Mas Pakura já havia chegado. Sua kunai avançou em sua direção, embora o que ela realmente pretendesse desferir fosse Kajozatsu. Por um instante, Jiraiya ficou preso em um dilema. Ele não queria interromper o selamento, ou os esforços de todos seriam em vão. Mas se continuasse, quase certamente seria transformado em um cadáver ressecado por Kajozatsu. Que complicação!
Naquele exato momento, 3 figuras surgiram repentinamente atrás dele. Uma delas desferiu um chute certeiro em Pakura, arremessando-a como uma flecha disparada de um arco, e metade de seu corpo foi arrancada com o impacto. Velocidade é poder. Você já foi chutado na velocidade da luz? Aquela voz familiar fez com que todos se iluminassem de alegria. Shino não conseguiu conter sua alegria. Natsuki, você está aqui. Samui, Akatsushi e Conan também abriram sorrisos. Reforços. Isso é ótimo. Jiraiya também estava feliz, mas não interrompeu seu trabalho de selamento. Felizmente não demorou muito. Ele conseguiu selar a perna decepada de Gedo-Mazo no pergaminho e finalmente soltou um longo suspiro de alívio. Ele realmente achou que ia morrer naquele instante. Onoki e Mei observaram o campo de batalha com um olhar rápido e, em seguida, fixaram seus olhares em Gedo-Mazo e Obito, que estavam com uma perna só. Mei disse, então esse é o Gedo-Mazo. Ele realmente perdeu uma perna. Jiraiya-sama tomou uma decisão drástica. Imagino que ele não conseguiu enfrentar o Gedo-Mazo de frente, então arriscou tudo para selar a perna. Não foi uma má escolha. A expressão de Onoki estava longe de ser agradável. Roshi-an, aqueles dois idiotas. Aqueles dois já haviam sido Jinchuriki de Wagakure. Um deles havia se aventurado fora da vila e foi capturado. O outro estava escondido no interior da vila e mesmo assim foi levado. Onoki ficou furioso na época. Ele não esperava que seus corpos Edo Tensei acabassem sendo transformados em novos 6 caminhos e usados como armas inimigas. Natsuki e Jiraiya-sama Shino, vocês estão bem? Perguntou Natsuki, embora já pudesse ver por si mesmo que estavam bem. Parecia uma pergunta inútil. Por pouco. Jiraiya enxugou o suor frio da testa. Você realmente apareceu na hora certa. Graças à sua ajuda, consegui selar a perna do Gedo-Mazo embora eu ainda não saiba como ela foi quebrada. Natsuki piscou. Ah, eu quebrei. Ah, então era, Nani? Repita isso. Como é que isso acabou sendo culpa sua? Natsuki não se deu ao trabalho de explicar. Ele fixou o olhar no Gedo-Mazo e sorriu. Gedo-Mazo também pressentiu a chegada de Natsuki. Pensando no ódio que sentia por sua perna decepada, soltou um rugido de dor e terror, como se não desejasse nada mais do que matar Natsuki ali mesmo para extravasar sua fúria. Onoki estalou os nós dos dedos. Gedo-Mazo e Obito estão aqui. Acabamos com eles de uma vez, e aí não precisa haver nenhuma guerra mundial shinobi. Mei assentiu com a cabeça em concordância. Exatamente. Kirigakure acabou de se recuperar. Não temos nenhum desejo por uma grande guerra agora. Então que aqueles dois morram por nós. Natsuki imediatamente arremessou uma kunai marcada contra o Gedo-Mazo. Assim que a kunai alcançou um ponto próximo à estátua, ele desapareceu num instante. Onoki e Mei ainda estavam com as mãos nos ombros de Natsuki, então o acompanharam no mesmo Shunshin. Jinton, liberação de poeira, técnica de desprendimento do mundo primitivo. Onoki liberou uma coluna aterradora de luz branca. Yoton, liberação de lava, técnica de derreter monstros. Mei abriu a boca e cuspiu um jato de ácido altamente corrosivo diretamente no Gedo-Mazo. Nem pensar. Obito entrou em pânico. Ele sabia o quão aterrorizante era a liberação de poeira de Onoki. Ela podia desintegrar qualquer coisa até seus átomos. Embora suas próprias técnicas do Rinnegan pudessem resistir a ela, Gedo-Mazo não. Pior ainda, ele nem estava perto de Gedo-Mazo naquele momento. Droga. Kamui. Ele optou por usar o Kamui, distorcendo violentamente o espaço e arrastando a liberação de poeira de Onoki para sua dimensão de bolso. Capítulo 348. No entanto, o Yoton, liberação de lava de Mei não chegou a tempo de bloqueá-lo, e o ácido concentrado caiu sobre o Gedo-Mazo. A parte inferior da perna da estátua foi corroída instantaneamente, e ela soltou um grito ainda mais ensurdecedor, do tipo que parecia que ia estourar seus tímpanos. Mei não estava nada satisfeita. Aquele Gedo-Mazo é grande demais. Meu Yoton, liberação de lava, não consegue cobrir grande parte dele, e sua pele é ridiculamente resistente. A corrosão é lenta demais. Que pena que meu Jinton, liberação de poeira, foi bloqueado. Onoki estava irritado. Se meu Jinton, liberação de poeira, tivesse atingido em cheio, pelo menos metade daquele Gedo-Mazo teria virado pó. Natsuki disse imediatamente, então nós imobilizamos o inimigo, e o Kage se concentra no ataque principal contra Gedo-Mazo. Onoki e Mei não apresentaram objeções. Esse era, de fato, o plano ideal. Então, Natsuki e Mei correram juntos em direção a Obito. Obito estava prestes a correr para o lado de Gedo-Mazo para protegê-lo, mas os dois o impediram. Os novos 6 caminhos queriam se aproximar e apoiá-lo, mas Shino, Akatsushi, Conan e Samui se colocaram em seu caminho. Shino até se atreveu a enfrentar 2 Jinchuriki sozinho. Desculpem vocês dois, mas vão ter que nos fazer companhia por mais um tempo. Não vão chegar nem perto daquele lado. Enquanto falava, ele liberou seus Kikaishu, insetos da destruição, com toda a sua força, cobrindo instantaneamente os dois. E o Jito imediatamente cuspiu bolas de fogo na tentativa de queimar o enxame até a morte, mas percebeu que as baixas entre os insetos eram mínimas. Sua resistência ao fogo era impressionante. Roshi também lançou orbes de magma, mas mesmo assim, mais da metade do enxame sobreviveu. Para fortalecer seus insetos, Shino buscou deliberadamente magma, partindo do princípio de que a temperatura do magma estava entre os extremos naturais mais elevados. Se ele conseguisse cultivar insetos capazes de resistir ao magma, então não haveria necessidade de temer nenhum Katon, estilo fogo.
Chegou a hora de colocar essa teoria à prova. E os resultados foram exatamente o que Shino esperava. Ele ficou radiante e imediatamente liberou ainda mais insetos, que envolveram Yujito e Roshi completamente e devoraram vorazmente seus chakras de besta com cauda, a ponto de até mesmo partes de suas formas meio besta com cauda serem consumidas. Por terem absorvido chakras de besta com cauda em excesso, alguns insetos não resistiram e morreram, mas outros sobreviveram e incharam, crescendo cada vez mais. Alguns dos maiores tinham o tamanho de uma cabeça humana. Shino não se surpreendeu e ordenou que esses insetos gigantes atacassem também os outros inimigos. Enquanto isso, Konan enfrentou a regenerada Pakura. Sabendo quão letal era a liberação de calor de Pakura, ela se recusou a entrar em combate corpo a corpo. Em vez disso, usou clones de papel em uma estratégia de bomba humana, enviando clone após clone com etiquetas explosivas acopladas. Foi o suficiente para manter Pakura imobilizada por pouco. Akatsushi lidou com o Takata sem muita dificuldade. A força base de Takata não era excepcionalmente alta. Mesmo com o poder de uma besta com cauda, ele só conseguiu empurrar Akatsushi para trás por uma pequena margem. Quanto a Samui, ela havia se machucado antes, quando bloqueou o ataque de An. Sua lombar ainda doía por ter sido atingida por ele. An empunhava Futon. Liberação de vapor. O vapor superaquecido lhe concedia uma velocidade aterradora, permitindo-lhe investir contra alvos como uma locomotiva em alta velocidade. E seu poder de ataque era imenso. Aquele quarteirão anterior quase desestabilizou completamente Samui. Ela não fazia ideia de quanto tempo precisariam manter isso. Só podia esperar que o lado de Natsuki tivesse sucesso rapidamente. Jiraiya, por sua vez, agora enfrentava o Yagura restante. Como a Três Caudas ainda não havia sido capturada, o antigo Jinchuriki da Três Caudas não havia recebido seu poder neste corpo do Edo Tensei. Então sua força atual não era particularmente impressionante. Resumindo, os novos 6 caminhos foram completamente definidos. E Natsuki e Mei interceptaram Obito completamente. Em teoria, Natsuki sozinho poderia ter sido suficiente para detê-lo, mas por precaução, os dois agiram juntos. E de fato, aquele caso de emergência logo apareceu. Uma figura metade preta, metade branca, emergiu repentinamente do chão e lançou ataques de Mokuton, liberação de madeira, contra Natsuki e Mei. Natsuki imediatamente usou Mokuton, liberação de madeira, para bloquear o golpe, e Obito aproveitou a brecha, correndo em direção ao Gedomazo. Jinton, Kamui. Obito estava prestes a usar o Kamui para deter o Jinton, liberação de poeira da mesma forma que fizera antes. Quando Natsuki surgiu com um relâmpago usando o Arashi Shunshin, teleporte corporal estilo tempestade, com seu chute na velocidade da luz já desferido, Obito foi forçado a escolher a intangibilidade. Quando ele usava Kamui em outros objetos, não conseguia se transformar simultaneamente. Se ele insistisse em bloquear o Jinton, liberação de poeira, certamente seria morto pelo chute supersônico de Natsuki. Então, sem hesitar, optou por se proteger. Zumbido. A luz do Jinton, liberação de poeira, surgiu diante de Gedomazo num instante. A estátua, por reflexo, ergueu ambas as mãos para bloquear o ataque, e de fato conseguiu detê-lo. Mas ambos os braços foram desintegrados em átomos instantaneamente. Agora ele tinha os braços e a perna quebrados. Era uma cena realmente lamentável. Roar soltou um uivo de agonia que fez o céu tremer, como se tivesse acabado de ver toda a sua família morrer. Obito não se importava com mais nada. Ainda em seu estado intangível, ele avançou em direção ao alvo. Quando Onoki parecia prestes a desferir outro ataque, Obito usou o Shinra Tensei para afastá-lo com um golpe. Então ele se lançou em direção a Gedomazo e usou Kamui para absorver a estátua em sua dimensão pessoal. No segundo seguinte, o chute supersônico de Natsuki veio em sua direção novamente. Em meio à confusão, Obito conseguiu apenas girar levemente o torso, e todo o seu ombro e metade do seu peito foram estilhaçados, lançando-o para longe. Ele não emitiu nenhum som, como se a dor pertencesse a outra pessoa. Um instante depois, um Zetsu branco emergiu do subsolo, arrancou um dos próprios braços e metade do peito, entregando-os a Obito. Obito aceitou as partes calmamente e as juntou ao seu corpo. Seu torso mutilado foi restaurado num instante. Na época em que morreu, ele já havia usado partes do corpo de Zetsu branco para se reconstruir. Portanto, esse tipo de operação não era nada mais do que rotina diária para ele. Para todos os outros que estavam assistindo, porém, aquilo foi uma completa loucura. Para qualquer outra pessoa, esse nível de ferimento teria sido fatal. Obito nem sequer gemeu, e não derramou uma única gota de sangue. Então, ele se recuperou completamente em instantes. Ele era basicamente um monstro. Em breve, Obito se reagrupou com Zetsu Negro. Zetsu Negro disse: Obito, devemos recuar. Não podemos ficar aqui. Obito assentiu com a cabeça. Ele estava prestes a proferir mais algumas ameaças, mas ao ver Natsuki pronto para desferir outro chute na velocidade da luz a qualquer momento, hesitou. Mesmo com o Rinnegan e o Shinra Tensei para repelir tudo, ainda havia um tempo de recarga de 5 segundos. Para alguém com a velocidade extrema de Natsuki, 5 segundos eram uma eternidade. Lutar contra Natsuki era perigoso. No momento ele não tinha nenhuma chance real de vencer. Então, a retirada foi a solução. O espaço ao redor dele se distorceu em uma espiral, e Obito e Zetsu Negro desapareceram instantaneamente. Os novos 6 caminhos também foram forçados a recuar.
Natsuki, Onoki e Mei trocaram um olhar e soltaram um suspiro coletivo. Eles não esperavam que Obito fosse tão decisivo, que guardasse Gedomazo e fugisse sem hesitar. Foi uma verdadeira pena. Ninguém sentia mais arrependimento do que Onoki. Ele estivera a um fio de cabelo de reduzir Gedomazo a pó, mas Obito o impedira repetidamente. Era exasperante. Natsuki e Mei fizeram o possível para manter Obito ocupado, mas com sua habilidade de intangibilidade, foi quase impossível imobilizá-lo. A menos que Kakashi aparecesse, eles não conseguiriam controlar completamente essa intangibilidade. Natsuki estalou a língua em frustração. Parecia que da próxima vez teriam que levar Kakashi especificamente para lidar com Obito. Afinal, era preciso o Kamui para derrotar o Kamui, ou realmente não havia uma boa maneira de lidar com ele. Capítulo 349. Está tudo bem com todos? Perguntou Natsuki. Sem ferimentos, apenas uma pena essa operação. Shino balançou a cabeça. Os outros sentiam o mesmo. Era uma oportunidade tão rara de pôr fim à Guerra Mundial Shinobi, e ainda assim, eles não a aproveitaram. Era difícil não sentir arrependimento. Natsuki só conseguiu abrir as mãos. As coisas nunca foram tão simples. A menos que ele fosse completamente invencível e pudesse massacrar inimigos à vontade, esse tipo de resultado era inevitável. Isso era claramente impossível no momento. Ele sequer tinha como lidar com a intangibilidade do Kamui, então basicamente não conseguia realmente imobilizar Obito. Obito praticamente arriscou a própria vida para proteger o Gedomazo. Não foi nenhuma surpresa que a operação tenha falhado. O inimigo não era tão fraco quanto alguns poderiam imaginar, portanto, não podia ser subestimado de forma alguma. Ainda assim, não era como se não tivessem ganhado nada. Afinal, o Gedomazo estava agora aleijado. Ambos os braços haviam sido apagados pelo Jinton, liberação de poeira de Onoki, e uma perna havia sido selada. Nesse estado, ainda poderia se tornar a 10 caudas. Além disso, agora eles tinham informações sobre os novos 6 caminhos de Obito e também descobriram que ele podia usar o corpo de Zetsu branco para curar seus próprios ferimentos. Assim que retornassem e elaborassem uma contra-estratégia, certamente seriam capazes de assumir a liderança nas batalhas que viriam. Quanto aos incontáveis Zetsu brancos aqui presentes, eles tiveram que ser exterminados. Não faz sentido deixá-los engrossar as fileiras inimigas. Em seguida, Natsuki tratou Samui primeiro, já que ela tinha os ferimentos mais graves. Konan e Shino ficaram responsáveis por eliminar os Zetsu brancos da área. Konan voou para o céu e lançou uma chuva de selos explosivos, enquanto Shino espalhava seus insetos por toda parte. Zetsu brancos morreram aos montes. No total, provavelmente mataram quase 10.000. De 100.000 Zetsu brancos, isso reduziu o número apenas para 90.000. Não havia nada que pudessem fazer a respeito. Havia um número limitado de Zetsu brancos concentrados ali, e muitos dos outros provavelmente ainda não haviam sido mobilizados, ou já haviam sido destruídos ou enviados para outro lugar. Após tudo estar concluído, Konan deixou para trás um enorme tapete de selos explosivos e obliterou a antiga base principal da Akatsuki, enterrando-a junto com suas memórias e as de Nagato. Natsuki então usou o deus voador do trovão para levar todos de volta à Câmara do Conselho de Guerra. E os outros correram imediatamente. Então, vocês destruíram o Gedomazo? Onoki e Mei balançaram a cabeça negativamente, sem vontade de conversar. No fim, foi Samui quem apresentou um relato sério e organizado do ocorrido. Ao terminarem de ouvir, todos lamentaram muito, mas ninguém culpou a equipe. Eles já haviam tido uma atuação espetacular. A partir dali, parecia que eles teriam que derrotar o inimigo de frente no campo de batalha. Em pouco tempo, uma nova reunião de estratégia foi convocada. Todos os oficiais de alta patente compareceram, incluindo comandantes de divisão, capitães de esquadrão e outros. Nem mesmo Natsuki e Tenten escaparam da convocação. A começou a falar. Neste momento, os ninjas de todas as aldeias estão reunidos. Em seguida, sigam o plano de alocação de divisões. Formem suas unidades com a maior rapidez possível e organizem totalmente sua força de combate no menor tempo possível. Então, o exército marchará para as posições designadas para bloquear a horda de Zetsu branco que se aproxima. A unidade de guarda do Daimyo também deve proteger o Daimyo. Não deixem que o inimigo os capture como moeda de troca. Os Jinchuriki devem ser mantidos em segurança absoluta. Eles são a chave para a nossa vitória. Essa era a estrutura básica. Mas a questão de proteger o Daimyo ainda deixava todos um tanto sem palavras. Na verdade, ao enfrentar um cataclismo de proporções mundiais, a vida dos Daimyo não era exatamente a prioridade máxima. Mas as forças aliadas Shinobi ainda precisavam protegê-los. Afinal, as pessoas deste mundo pensavam de uma certa maneira. Os Daimyo eram o símbolo de um país, a personificação de sua legitimidade. Se os Dain não fossem protegidos, isso equivaleria à destruição do próprio país. Era complicado. De qualquer forma, eles tiveram que destacar tropas para protegê-los. Tsunade acrescentou, os Zetsu brancos têm capacidade de se mover no subsolo, então precisamos impedi-los de cavar túneis por baixo de nossas linhas e se infiltrar na retaguarda. Gaara prosseguiu, Zetsu branco também pode se disfarçar, então sejam extremamente cautelosos com espiões infiltrados em nossas forças, especialmente na divisão médica e logística. Não deem nenhuma chance para que Zetsu branco se infiltre e cause o caos. Outros também se manifestaram, um após o outro, formando um círculo e refinando o plano juntos com cada vez mais detalhes.
Assim que a reunião terminou, eles imediatamente convocaram todos os ninjas para se reunirem na praça. Quando Natsuki seguiu os outros até a plataforma elevada com vista para a praça, viu que a praça, antes vazia, agora estava lotada de shinobi, além de alguns samurais da Terra do Ferro. Todos usavam protetores de testa estilo ninja e pareciam estar de bom humor. Natsuki reconheceu vários rostos familiares: Gema, Raido, Iwashi, Izumo, Kotetsu. Praticamente todos os shinobi capazes que ele conseguia imaginar haviam sido recrutados para a guerra. Em seguida, de acordo com o plano da divisão, foram anunciados os comandantes de cada unidade: Darui, comandante da 1ª divisão; Kitsushi, comandante da 2ª divisão; Kakashi, comandante da 3ª divisão; Maki, comandante da 4ª divisão; Mifune, comandante da 5ª divisão; e Dan, comandante da divisão médica e logística, entre outros. Após a nomeação dos oficiais, era a hora de organizar os demais membros da tropa. Felizmente, as listas já haviam sido divulgadas, então cada ninja rapidamente encontrou sua divisão designada. Eles se reuniram com suas unidades, receberam suprimentos e se prepararam para partir. Natsuki ainda não havia recebido uma tarefa específica, então voltou ao escritório com Ten para tomar chá. Ele estava exausto antes, finalmente pôde descansar um pouco. Em seguida, haveria a Batalha das Forças Aliadas Shinobi, compostas por 80.000 soldados. Todos demonstrariam suas habilidades ao máximo. Seus principais oponentes seriam Zetsu Branco, além de um contingente considerável de ninjas da areia. Quanto a Kabuto, o criador de sonhos, quem sabia quantas sepulturas ele havia desenterrado, ou quantos mortos ele havia transformado em marionetes do Edo Tensei. Quantos membros das forças aliadas Shinobi acabariam vendo os rostos de seus próprios parentes e amigos, apenas para serem forçados a lutar contra esses mesmos entes queridos? Se quisessem libertar aqueles entes queridos do controle, teriam que matar Kabuto. O problema era que Kabuto tinha Madara como guarda-costas, o que tornaria eliminá-lo uma tarefa nada fácil. No entanto, Natsuki não acreditava que alguém como Madara estaria disposto a permanecer sob o controle de Kabuto para sempre. Ele certamente procuraria uma maneira de se libertar. Isso dependeria de como se desenrolassem as lutas pelo poder entre os inimigos. Naquele momento, na Terra dos Campos, Obito e Zetsu Negro chegaram e se encontraram com sucesso com Kabuto e Madara, libertando então Gedomazo, que estava gravemente ferido. Madara olhou para a estátua, da qual restava apenas uma perna. Sua expressão não poderia ser mais sombria. Até mesmo aquele último trecho estava severamente corroído. Foi uma cena verdadeiramente de completa miséria. Ele não pôde deixar de dizer: Obito, você é realmente uma decepção. Você nem conseguiu proteger Gedomazo. O temperamento de Obito também estava à flor da pele. Ele apontou o dedo para Kabuto. Eu ia te perguntar a mesma coisa. Por que você reverteu a invocação de Gedomazo do nada? E mesmo que tenha feito isso, por que ele voltou sem uma perna? Você não estava aqui também? Por que ele não perdeu uma perna do seu lado? Madara sentiu-se subitamente um pouco sem jeito. Ai, você não entende o quão forte era o inimigo aqui. Obito zombou. O inimigo do meu lado também era forte. Natsuki veio acompanhada do Tsuchikage e do Mizukage. O Gedomazo foi quase reduzido a átomos pelo Jinton, liberação de poeira do Tsuchikage, e eu quase fui morto a pontapés por Natsuki tentando protegê-lo. O que mais eu poderia fazer? O fato de ainda estar intacto já é uma grande vitória. O que você disse? Natsuki também apareceu do seu lado? A expressão de Madara escureceu. Então aquele garoto é mesmo algo especial. Ele arrancou uma das pernas de Gedomazo do meu lado e depois apareceu no seu também. Não é surpresa que você não tenha conseguido derrotá-lo. Mesmo se eu mesmo encontrasse aquele pirralho, acabaria levando a pior. Capítulo 350. Muito em breve, ambos os lados terminaram de explicar o que lhes havia acontecido e em seguida ficaram em silêncio. Nenhum deles esperava que o inimigo se movesse tão rapidamente com um objetivo tão claro e que realizasse ataques tão precisos. Matar Kabuto eliminaria a ameaça do Edo Tensei. Selar o Gedomazo foi uma medida ainda mais cruel, interrompendo o plano logo na origem. Quanto a como o inimigo havia descoberto sobre o Gedomazo, Obito supôs que Konan havia vazado a informação. Naquela época, ele de fato havia decidido que Konan e Nagato não representavam mais uma ameaça, então não se preocupou em caçá-los. Ele jamais imaginou que após a morte de Nagato, Konan desertaria para o lado de Jiraiya e até mesmo levaria àquela fortaleza nevada para selar o Gedomazo. Esse realmente foi o erro dele. Madara zombou. Já ouviu falar em arrancar ervas daninhas pela raiz. Você realmente deixou Nagato e Konan saírem vivos. O sorriso de Obito se tornou gélido. Você está me repreendendo? Não foi você quem se gabou de quão forte é. E mesmo assim não conseguiu derrotar Natsuki. Ele arrancou uma das pernas do Gedomazo bem na sua frente, e você ainda o deixou escapar depois. Essa é a sua força. Natsuki estava certo. Relíquias antigas de uma era passada deveriam parar de tentar agitar o mundo. Você deveria simplesmente voltar e tirar um cochilo. Ah, é? Obito, você realmente criou coragem. Agora você se atreve a falar comigo desse jeito? Ei,
Você é um corpo Edo Tensei agora e está sob o controle de Kabuto. Por que eu não deveria ser ousado? Eu estava disposto a seguir o plano, mas Zetsu Negro me agiu pelas costas e conspirou com Kabuto, usando seu corpo Edo Tensei para me ameaçar. Não existe mais nem confiança básica. O que te faz pensar que eu deveria ser educado? Obito pode ter sido o último da turma e abandonado a escola uma vez, mas isso não significa que ele permaneceria um tolo para sempre. Foi o Zetsu Negro quem o apunhalou pelas costas. Como é que ele ia simplesmente engolir aquilo? E você também, Kabuto. Obito voltou seu olhar para um novo alvo. Você reverteu a invocação do Gedo-Mazo sem aviso prévio, e é por isso que acabou assim. E o corpo Edo Tensei de Madara já não havia sido entregue a mim. Mesmo assim, você o invocou para protegê-lo. Então aquele acordo anterior não serviu para nada, é isso? Mesmo que você tenha medo de morrer, isso não lhe dá o direito de mexer nas minhas coisas como bem entender. Caso contrário, eu poderia muito bem matá-lo agora mesmo. Seu ódio por essa serpente, que herdara tudo de Orochimaru, era profundo. Kabuto usou Rin para ameaçá-lo, arruinou seus planos repetidas vezes, ele merecia absolutamente a morte. Kabuto, no entanto, manteve-se perfeitamente calmo. Mamãe, não precisa ficar tão nervoso. Me proteger é para o bem da operação. Se eu morrer, todos os corpos do Edo Tensei perderão o controle e desaparecerão. Madara também sumiria. Nesse ponto, você seria o único que restaria a óbito. Você realmente acha que pode enfrentar todas as forças aliadas Shinobi sozinho? Madara ria sozinho por dentro. Desaparecer. Na pior das hipóteses, ele seria libertado do Edo Tensei e escaparia do controle de Kabuto. Ele não derramaria uma única lágrima pela morte de Kabuto. Obito, por outro lado, ficou em silêncio. Ele não tinha, de fato, esse tipo de confiança. As forças aliadas Shinobi não eram presas fáceis. Mesmo com 100 mil, agora apenas 90 mil Zetsu brancos, a vitória não estava de forma alguma garantida. E capturar o Jinchuriki estava longe de ser simples. Mais importante ainda, Natsuki sozinho era o maior obstáculo, um que ele não tinha como superar. Então Kabuto pode ter razão. Enquanto essa cobra venenosa permanecesse viva, o exército do Edo Tensei continuaria em jogo, e ainda haveria uma chance de vitória. Especialmente Madara. Essa carta na manga absoluta simplesmente não podia ser perdida. Se fosse, suas chances de sucesso despencariam para quase zero. Tudo bem, vou deixar essa passar. Mas não haverá uma próxima vez. Obito se forçou a ceder. Relaxe. Não vai acontecer nada. As lentes dos óculos de Kabuto brilharam, ocultando completamente sua expressão. Ele certamente jamais reverteria a invocação de algo como o Gedo-Mazo. Aquela coisa simplesmente drenou seu chakra, até mesmo sua força vital de graça. Felizmente, ele já havia removido os receptores negros das costas e seu corpo havia assimilado a linhagem sanguínea de Karin, concedendo-lhe uma poderosa capacidade regenerativa. Essa foi a única razão pela qual ele se recuperou tão rapidamente. Mas essa questão estava longe de estar encerrada. Como uma serpente, ele guardava rancor a sério. Ser enganado por Obito dessa forma, ele definitivamente se vingaria algum dia. Madara disse de repente. 4. Obito piscou. Já são 4, hein? Bom trabalho. Nani? 4. Só 4? O que você andou fazendo, Obito? Obito deu uma risada seca. Não coloque toda a culpa em mim. Não é que eu não tenha tentado, é que o inimigo é forte demais. Todas as tentativas de capturar a Uma Cauda e as 7 Caudas foram bloqueadas à força por Konoha. A 3 Caudas foi secretamente selada por Sasuke. Mais tarde, Nagato enviou os 6 Caminhos da Dor para invadir Konoha, e eles foram derrotados por aquele monstro, Natsuki. Então me diga, o que exatamente eu deveria ter feito? Madara ficou em silêncio. Ele não esperava que Konoha fosse tão confiável. Não só salvaram os Jinchuriki da Uma Cauda e das 7 Caudas, como também selaram o da 3 Caudas. Uma única vila conseguiu proteger 4 Jinchuriki. Foi um absurdo. Hahaha. Konoha é realmente forte. Se a Shirama ainda estivesse por perto, ele estaria radiante. Madara até encontrou humor para fazer uma piada inapropriada. Uf, ainda tem tempo para piadas? Se não bolarmos algo logo, o plano Olho da Lua vai por água abaixo. O tom de Obito era áspero. Ao contrário de Madara, ele não conseguia permanecer completamente impassível com uma bijudama apontada para o seu rosto. Ele pensou por um instante e então deu suas ordens. Zetsu Negro vai explorar a localização dos Jinchuriki e certifique-se de procurar também pela perna decepada de Gedo-Mazo. Essa perna deve estar com Jiraiya. Assim que tivermos as localizações exatas, poderemos alinhar nossos tiros para outro ataque preciso. Zetsu Negro assentiu rapidamente. Já descobri algumas coisas. No momento, as forças aliadas estão posicionadas ao longo da costa sul do País do Relâmpago. O Jinchuriki da Uma Cauda, Gaara, é atualmente o comandante supremo das forças aliadas e geralmente fica no quartel-general principal na retaguarda. Os outros Jinchuriki podem estar ainda mais atrás, mas não posso ter certeza. De acordo com informações que ouvi há algum tempo, os Jinchuriki da 9 Caudas e das 7 Caudas parecem estar no Monte Myoboku. O quê? O Monte Myoboku? Madara franziu a testa com tanta força que poderia ter esmagado uma mosca entre as sobrancelhas. Ele não sabia muito sobre as 3 grandes regiões sábias, apenas que eram locais extremamente misteriosos, e não tinha ideia de onde ficavam. Se 2 Jinchuriki realmente tivessem escapado para o Monte Myoboku, seria muito difícil encontrá-los.
A única maneira seria capturar Jiraiya, roubar o pergaminho do contrato para o Monte Myoboku e usar o contrato de invocação para encontrar um caminho até lá. Toda essa sequência de ações seria extremamente trabalhosa. As coisas estavam se provando muito mais complicadas do que ele imaginava. Na realidade, Zetsu Negro ainda não sabia que Naruto e Fu já haviam retornado. Desde que as 5 grandes vilas decidiram formar as forças aliadas Shinobi, a vigilância principal de Zetsu Negro se concentrou na Terra do Relâmpago. Ele prestou pouca atenção às outras vilas. Naruto e Fu não causaram muita comoção ao retornarem, e Natsuki imediatamente usou o deus voador do trovão para levá-los embora, direto para a tartaruga gigante. A informação que Zetsu Negro ouvirá por acaso já estava desatualizada. Capítulo 351. Após muita hesitação, Madara finalmente tomou uma decisão. Primeiro, investigue o paradeiro dos outros Jinchuriki. Você também deve confirmar em mãos de quem caiu o pergaminho de selamento contendo a perna decepada da estátua demoníaca do caminho exterior. Assim que tiver a informação, volte imediatamente. Entendido, Madara-sama. Zetsu Negro concordou e então afundou no chão. Era óbvio que agora que Madara havia retornado, Zetsu Negro não pretendia mais se incomodar em lidar com Obito. Obito também não se importava. Ele nunca acreditou de verdade que Zetsu Negro fosse confiável. Ele fez uma sugestão. Que tal atacar os senhores feudais? A expressão de Madara tornou-se estranha. Atacar o daimyo? Por que perder tempo com esse lixo? Aos olhos de Madara, os daimyo não passavam de lixo, parasitas comedores de arroz que não sabiam nada além de se empanturrar, e portanto, completamente indignos de sua atenção. Obito, no entanto, tinha claramente uma visão diferente. Não nos importamos com o daimyo, mas as forças aliadas Shinobi se importam. Se capturarmos o Dain e exigirmos que a aliança nos entregue o Jinchuriki, talvez funcione. Madara simplesmente acenou com a mão. Faça o que quiser. Não importa o quão tolo seja, eu não vou impedi-lo. Para ele, saquear e raptar daimyo era pura estupidez. Mas ele não se deu ao trabalho de conter Obito. Contanto que isso não interferisse no plano Olho da Lua, ele não se importaria. Obito apenas assentiu levemente com a cabeça. Na verdade, ele também não tinha grande consideração pelo daimyo, mas achou que valia a pena tentar. No mínimo, atacá-los forçaria a aliança a dividir suas forças, então não era totalmente inútil. E você? Quais são seus planos para o futuro? Perguntou Obito novamente. O que eu pretendo fazer? Obviamente, Tataka Ida. Madara era um homem de ação. Por ora, mesmo que a localização dos outros Jinchuriki não estivesse clara, já havia sido confirmado que Gaara, o Jinchuriki da Uma Cauda, estava posicionado na retaguarda das forças aliadas, então não havia motivo para hesitação. Eles iriam brigar mais cedo ou mais tarde, então era melhor lutar logo. No momento em que ele tomou essa decisão, o exército de Zetsu Branco começou imediatamente a avançar em direção à Terra do Relâmpago. Ao mesmo tempo, as divisões das forças aliadas Shinobi já haviam estabelecido linhas defensivas na fronteira oeste e na costa oeste da Terra do Relâmpago. 80.000 Shinobi estavam espalhados, formando uma linha defensiva tão compacta quanto um barril de ferro. Em pouco tempo, a segunda divisão detectou o exército de Zetsu Branco se movendo no subterrâneo. Seu capitão Kitsushi imediatamente uniu forças com sua filha Kurotsushi e partiram. Doton, liberação da terra, escavação ascendente da terra aberta. Bom. O terreno rochoso elevou-se repentinamente, formando uma montanha imponente. O exército de Zetsu Branco que espreitava sob a terra foi forçado a emergir diretamente de baixo, irrompendo como uma explosão vulcânica do pico da montanha, jorrando de uma forma francamente repugnante de se ver. Além dos que viviam no subterrâneo, havia também, é claro, Zetsu Branco na superfície. Em pouco tempo, a segunda divisão entrou em confronto com a horda de Zetsus Brancos. Olhando para fora, pareciam enxames de gafanhotos brancos aglomerados. Um olhar bastava para sentir um arrepio na espinha. Matar, sob as ordens de Kitsushi, os Shinobi aliados avançaram imediatamente, o rugido da batalha sacudindo os céus e a terra. O lado da aliança começou lançando kunais, shurikens e todo tipo de arma, e alguns até começaram a usar selos explosivos, dizimando um grande número de Zetsus Brancos. Mas os Zetsu Brancos não eram lentos. Rapidamente encurtaram a distância e investiram contra as linhas de frente, enfrentando o Shinobi em combate corpo a corpo. A maioria dos Zetsu Brancos não usava ninjutsu e simplesmente dependia do taijutsu para lutar. E nessa linha do tempo, eles eram diferentes dos originais. Na história original, os Zetsu Brancos haviam sido fortalecidos por Kabuto usando Yamato, tornando-os mais fortes. Os atuais não possuíam esse aprimoramento. Mesmo assim, eles não eram fracos. Não era fácil para um mero gênio matar um Zetsu Branco, principalmente porque os Shinobi tinham um suprimento limitado de kunais e shurikens. Quando acabaram, tornaram-se muito passivos em termos de resistência, também eram inferiores aos Zetsu Branco, então a batalha não correu particularmente bem. Em comparação com a segunda divisão, a terceira divisão sob o comando de Kakashi estava em situação ainda pior. Eles não apenas se depararam com o exército de Zetsu Branco, mas também encontraram uma equipe de ataque do Edo Tensei. Este grupo de Edo Tensei era composto principalmente pelos antigos 7 espadachins da névoa, incluindo Fubuki, Kushimaru, Jinin, Jinpachi, Ameyuri, Mangetsu e os demais. Com exceção de Ameyuri, todos os outros estavam com suas espadas ninja em mãos, o que os tornava oponentes extremamente problemáticos. Kakashi sentiu uma dor de cabeça começar. Afinal, não havia muitas pessoas em sua divisão que pudessem executar técnicas de selamento. Lidar com corpos do período Edo Tensei não era tarefa fácil. Felizmente, ele já havia aprendido uma fuba com Natsuki, então teve que assumir a responsabilidade pessoalmente, com o apoio dos outros. Ele deu a ordem imediatamente. Iwashi, você assumirá temporariamente o comando da terceira divisão. Kiyomizu, Masaki e Fumiya, vocês 3 formarão o esquadrão principal de selamento comigo para selar esses corpos Edo Tensei. Gai Lee, vocês 2 nos apoiem. Entendido. Ninguém perdeu tempo com palavras sem sentido, respondendo de forma concisa e uníssona. Rapidamente, os Shinobi aliados e o exército de Zetsu Branco se viram em combate, enquanto o esquadrão de Kakashi enfrentava os antigos 7 espadachins ninja. Kakashi imediatamente sacou um pergaminho e invocou um caixão, ativando em seguida uma fuba à distância, mirando primeiro em Ameyuri. Como ela não possuía mais sua espada ninja, as lâminas presas do trovão de Kiba estavam nas mãos de Tenten e lidar com ela se tornou relativamente mais fácil. E de fato, Ameyuri foi sugada pelo vórtice de uma fuba sem qualquer chance de resistir, sendo enfiada diretamente no caixão e selada. Legal, Kakashi. Gai não conseguiu conter seus elogios e em seguida, lançou seu chute voador da folha diretamente em Fubuki. A aparição repentina de Gai deixou Fubuki, Kushimaru, Jinin, Jinpachi e os outros chocados e pálidos. Essa forma dele trouxe à tona as memórias deles, relembrando o ataque a Konoha anos atrás. Naquela época também havia um Kappa que explodiu com um poder aterrador e transformou 7 espadachins em algo semelhante a uma cena de
de comédia pastelão. Mesmo agora, só de lembrar disso, eles tremiam involuntariamente. No entanto, desta vez eram corpos Edo Tensei e não tinham nenhum medo da morte, então endireitaram as costas rapidamente. Já que haviam se deparado com outro capa, desta vez eles se vingariam. Ao mesmo tempo, as outras divisões também enfrentavam ataques de equipes Edo Tensei e do exército Zetsu Branco. A primeira divisão de Daru enfrentou Edo Tensei Dan, Isashi e outros. A quinta divisão, liderada por Mifune, cruzou espadas com Edo Tensei Anzo da Salamandra, Kanki e os demais. Por um tempo, toda a região oeste da Terra do Relâmpago tremeu sob o fragor da batalha, com baixas em ambos os lados se acumulando além da conta. Um pouco mais afastada da linha de frente, a divisão médica estava sobrecarregada de trabalho, e a unidade de logística e transporte estava exausta. Em comparação, Natsuki, que estava atrás, parecia bastante relaxada. Mas não era que ele quisesse ficar ocioso, apenas que era isso que lhe haviam ordenado fazer. Ele precisava conservar suas forças e esperar que Madara se movesse. No momento em que Madara aparecesse, Natsuki teria que ir imediatamente para a frente de batalha e enfrentá-lo pessoalmente. No momento, parecia que Natsuki era o único capaz de enfrentar Madara. Havia também outro grupo de pessoas, incluindo Neji, Tenten Jiraiya, Onoki e outros que estavam de prontidão, prontos para correr para o campo de batalha no momento em que fossem necessários. Nesse momento, relatos da frente de batalha anunciavam que um grande número de soldados do Edo Tensei havia aparecido e que reforços eram urgentemente necessários. Tenten se levantou e se espreguiçou preguiçosamente. Parece que chegou a minha vez de brilhar. Meu caminho como uma Kunoichi lendária começa aqui. Capítulo 352. Natsuki também se levantou e, no movimento fluido, puxou Tenten para seus braços e a beijou. Os outros, vendo isso, desviaram o olhar em silêncio, não querendo ser forçados a comer ração de cachorro. Sua bateria de chakra está totalmente carregada? Perguntou Natsuki. Completa. Não tem estado tão movimentado nos últimos dias, então carreguei todas as baterias ao máximo. É mais do que suficiente para eu sair em fúria, respondeu Tenten com um sorriso presunçoso. Tome cuidado. Não se preocupe, não serei descuidado. Então vá lá e conquiste o título de lendário mestre das ferramentas ninja. Tenten assentiu com a cabeça, fixou o olhar na posição de Kakashi e num instante desapareceu. No segundo seguinte, reapareceu bem atrás dele. Kakashi deu um pulo e se virou. Ao ver um rosto familiar, ficou radiante. Tenten, você está aqui. Tenten assentiu com a cabeça, seu olhar percorrendo os antigos espadachins ninja. Ela prestou atenção especial às suas armas e as reconheceu imediatamente. Afinal, ela havia gasto bastante dinheiro na época coletando informações sobre essas lâminas. Então, a ideia mais brilhante surgiu em sua mente. Como futura mestra lendária em ferramentas ninja, é claro que ela iria mirar nelas. Assim que abrisse sua própria loja, não poderia faltar mercadoria de alta qualidade. Então ela precisava se apoderar de todas essas espadas. Mesmo que alguém da Vila Oculta da Névoa as quisesse de volta no futuro, teria que pagar caro. Ei, Kakashi-sensei, deixe todas essas pessoas comigo. As espadas delas também são minhas. Enquanto falava, ela espalhou uma série de kunais com marcas de fórmulas, depois sacou a cabana vermelha, a corda dourada e a espada das 7 estrelas. No instante seguinte, usou Iraishin, deus voador do trovão, para cruzar o campo de batalha num instante, aparecendo perto de Kushimaru e o atingindo com a corda dourada. Em seguida, desapareceu instantaneamente, aparecendo atrás de Jinpachi e atingindo também com a corda. Com lampejos de Iraishin, deus voador do trovão, e golpes da corda dourada do dossel, ela atingiu todos os corpos do Edo Tensei uma única vez num piscar de olhos. Eles ainda estavam um pouco atordoados, sem entender qual era o objetivo daqueles ataques aparentemente sem sentido. Um dos mais falantes não conseguiu se conter e abriu a boca, deixando escapar seu habitual espírito de palavra. Tenten mais uma vez fez um circuito com Iraishin, deus voador do trovão, usando a espada das 7 estrelas para cortar cuidadosamente cada espírito de palavra e então retornou ao lado de Kakashi. Imediatamente depois, todas aquelas maldições verbais foram sugadas para dentro da cabaça vermelha e seladas. Todas as palavras amaldiçoadas também apareceram na lâmina da espada das 7 estrelas. Tenten virou a espada das 7 estrelas para que os outros não pudessem ver. Jinpachi encarou Tenten com um sorriso frio e sarcástico. Não sei o que você está fazendo, mas ficar se mexendo como uma mosca me irrita profundamente. Deixe-me usar a espada explosiva, Shibuki, para te mandar para. Hein? Nada bom. Frase amaldiçoada. Espada explosiva, Shibuki. Jinpachi foi imediatamente sugado para dentro da cabaça vermelha. Os outros ficaram todos atonitos com isso e começaram a disparar perguntas confusas. Vários deixaram escapar acidentalmente seus bordões habituais, que por acaso coincidiram com as palavras amaldiçoadas. E foram todos sugados para dentro da cabaça vermelha, um após o outro. Ufa, absorver tanta gente de uma vez realmente consome muito chakra. Tenten resmungou em desagrado, mas mesmo assim guardou rapidamente as 3 espadas, espada explosiva, Shibuki, espada longa, Nuibari e espada sem corte, Kabutovari, em seu próprio pergaminho. Hehehe, meu, são todos meus. Os cantos da boca de Tenten quase alcançavam suas orelhas. Ela acabará de coletar 3 excelentes ferramentas ninja de uma só vez. Como ela não poderia estar extasiada? No futuro, quando ela assumisse a loja de ferramentas ninja do pai, exibiria todas aquelas lâminas refinadas. Nem precisaria vendê-las, bastaria alinhá-las para ficarem bonitas. A satisfação disso seria indescritível. É claro que o melhor de tudo seriam as ferramentas ninja dos 6 caminhos. Essas seriam as joias mais preciosas da loja. A loja de ferramentas ninja da família dele certamente teria um negócio próspero. Muito bem, pare de rir, sua baba está prestes a escorrer, lembrou Kakashi. Que baba? Tenten limpou o canto da boca, mas se conteve um pouco. Tenten, isso foi brilhante. Gai Sensei e Lee deram um sinal de positivo para ela. Os outros também se manifestaram por sua vez. Tenten é incrível. Como esperado de alguém que domina as ferramentas ninja dos 6 caminhos, ela nos ajudou muito. Hahaha. Achei que ia ser uma batalha árdua, mas a Tenten apareceu e resolveu tudo. Isso é simplesmente maravilhoso. É isso aí. Com o esquadrão Edo Tensei fora de cena, aqueles Zetsu brancos vão ser massacrados. Chegou a hora de mostrar para aquelas criaturas brancas nojentas do que somos capazes. Com a equipe de ataque Edo Tensei inimiga dizimada, o moral das forças aliadas subiu vertiginosamente e seus melhores combatentes foram libertados. Eles investiram contra o exército de Zetsu branco como tigres contra um rebanho de ovelhas. Em pouco tempo, a horda de Zetsu branco foi repelida repetidamente, sofrendo pesadas baixas, e a vitória da terceira divisão era apenas uma questão de tempo. Kakashi sorriu. Tenten, tudo isso é graças a você. Não vou me estender em agradecimentos. Você provavelmente ainda precisa apoiar outras frentes, então não vou te prender. Apenas tome cuidado. Kakashi-sensei, Gai-sensei e Lee tomem cuidado também. Enquanto falava, Tenten localizou a posição de Darui e desapareceu num instante. Cada comandante de divisão carregava kunais marcadas com fórmulas, fornecidas por ela e por Natsuki, o que facilitava o uso do Iraishin, deus voador do trovão, para dar suporte. Agora era o momento exato para demonstrarem seu poder avassalador. Tenten é realmente incrível, disse Lee, visivelmente invejoso. Hahaha, como esperado do meu discípulo. E como esperado do nosso camarada. Os dentes brancos e brilhantes de Gai-sensei reluziram. Provavelmente seria mais preciso dizer, como se espera da namorada de Natsuki. Kakashi guardou essa frase em silêncio.
silêncio. Ele sabia que o crescimento de Tenten era inseparável da influência de Natsuki, mas o esforço da própria Tenten era igualmente importante. Então havia algumas coisas que ele preferia não dizer em voz alta. Do lado da primeira divisão, o principal campo de batalha se dava ao longo da costa. Os Zetsu brancos eram relativamente fáceis de derrotar, os inimigos do Edo Tensei é que eram difíceis de enfrentar. No entanto, a equipe de Azuma estava posicionada ali, e com a ajuda da perspicácia de Shikamaru, o capitão Darui rapidamente elaborou seu plano de batalha. Em pouco tempo, eles conseguiram imobilizar Dan e Ezashi dentro de uma formação das 4 chamas violetas. Mesmo assim, capturá-los não foi tarefa fácil. Nesse instante, Tenten chegou com um sorriso deslumbrante. Pessoal, vocês precisam da ajuda de uma lendária mestra em ferramentas ninja? Ao ouvirem isso, Darui, Azuma, Shikamaru, Shoji e Ino também abriram sorrisos. Aquele problema tinha acabado de deixar de ser um problema. Com Tenten em movimento, o número de inimigos do Edo Tensei no campo de batalha caiu rapidamente. Na parte de trás, quando Madara recebeu o relatório, apenas o olhou com desdém. Ferramentas ninja dos 6 caminhos? Uns brinquedinhos sem graça. Ele realmente não dava muita importância às ferramentas ninja dos 6 caminhos. Nos eventos originais, assim que se tornou Madara dos 6 caminhos, ele literalmente cuspiu as ferramentas para fora do corpo, o que por sua vez deu um pouco de benefício a Zetsu branco. Mas o fato de ele os menosprezar não significava que fossem inúteis. Na realidade, o conjunto de 3 peças que Tenten carregava já havia se tornado um pesadelo para os corpos do Edo Tensei. Até mesmo alguém como Madara, se fosse descuidado, poderia ser selado dentro da cabana vermelha. Kabuto fez um lembrete. Aquela garota chamada Tenten é, na verdade, namorada do Natsuki. Seu Iraishin, deus voador do trovão, foi ensinado por Natsuki, e ela é habilidosa no uso de todos os tipos de ferramentas ninja. Sua força está longe de ser comum. Aliás, graças à sua atuação constante no campo de batalha, o número de nossos corpos afetados pelo Edo Tensei está diminuindo rapidamente, e a aliança está obtendo uma enorme vantagem. Ah, é? Ela é namorada do Natsuki? Não me admira que ela tenha esse nível de habilidade. Madara mudou de ideia imediatamente. Ele tinha um apreço genuíno por Natsuki e, por extensão, não pode deixar de demonstrar sua aprovação por Tenten também. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.